Tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor. Aqui é o pastor e professor Luiz Roldan. Estamos aqui para mais um bate-papo, para mais uma live. No domingo ontem nós não fizemos, no domingo. Estamos aqui nessa segunda-feira, nesse dia 20 de abril de 2020, para falar de um tema muito importante dentro da teologia cristã, dentro da nossa vida com Deus, um tema muito debatido na nossa atualidade, que é sobre o livre-arbítrio. Então nós vamos falar sobre o livre-arbítrio nesse momento. O livre-arbítrio no sentido, eu posso ir a Deus por mim mesmo, pelas minhas próprias forças, pela minha própria capacidade, ou eu só posso ir a Deus porque Ele me capacita para tal, ou Ele vem a mim, e aí Ele me faz uma proposta, me dando capacidade de aceitar ou não. Como que é isso? Primeiro a gente vai definir o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio a gente vai encontrar algumas definições, e dentro dessas definições nós vamos ver o seguinte, que é a livre vontade, livre escolha, sem nenhum condicionamento que faça eu seguir ou não seguir alguma coisa. E a gente vai ter que ver o seguinte, o que a Bíblia me diz sobre isso? Nós vamos entender o seguinte, a Bíblia vai nos dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando fala de imagem e semelhança, está falando de imagem e semelhança moral, não física. Até porque qual seria o rosto de Deus, né? Eu tenho um, você tem outro, o seu amigo tem outro, o seu vizinho tem outro rosto. Não é essa questão física, até porque a palavra imagem no hebraico, naquele texto, é tselem. Tselem fala de sombra, fala de imitação no sentido de refletir a imagem ou contorno do seu original. A minha sombra vai refletir o contorno do meu original. Onde eu vou andando, a minha sombra vai atrás, vai junto. E aí o que acontece? Dentro dessa realidade, nós vamos ver que Deus criou o homem para que a sua vida representasse a Deus, para que a sua vida viesse a mostrar a Deus para as demais pessoas e que o homem fosse um seguidor de Deus. Então o homem foi criado assim. Deixar aqui um abraço a todos que estão assistindo. Neila, saudade, obrigado pelo elogio. E aí a gente vai vendo o seguinte, o homem, quando ele peca, quando ele cai no Éden em pecado, por desobediência, a natureza do homem é mudada. Essa imagem de Deus no homem, ela é corrompida. Então o homem já não é mais conforme era antes. Se você vê agora Gênesis 5, versículo 1, vai dizer que o homem, o Adão, ele foi criado à imagem de Deus. Mas no versículo 3, somente 2 versículos depois, está sendo dito que o filho de Adão foi criado à imagem de Adão. Ou seja, já herdando a natureza pecaminosa. Paz do Senhor, minha querida irmã Nadir. Então a gente vai pegar essa situação, o homem ele já herda essa natureza pecaminosa. Romanos 5,12 diz isso, que por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. E para o mundo, que mundo? A humanidade. Toda a humanidade ela nasce corrompida pelo pecado. Consequentemente, há uma separação entre Deus e o homem. Nós vamos ver que o homem, quando peca, aquele primeiro casal é expulso do Éden. Ele já não tem mais o convívio com Deus que tinha antes. Então há uma separação entre Deus e o homem. Eu quero ler um texto aqui, eu vou ler alguns, mas eu quero ler esse primeiro. Isaías, profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Então está mostrando o seguinte: o nosso pecado traz uma separação entre Deus e o homem. E não dá para dizer, mas eu nunca fiz nada. Eu nunca... o pessoal tem isso, eu não faço nada de errado. Eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas nós herdamos esse pecado, chamado pecado original. Pecado de Adão. Como já disse, está lá em Romanos 5. E todos nós temos pecado. Eu queria ler aqui um texto do Comentário Beacon. Comentário Beacon, volume 10. Você pode ver aí. Ele comentando sobre 1 João capítulo 1, sobre o versículos 8 ao 10. Tem uma parte que diz o seguinte aqui. O versículo 10 corresponde ao versículo 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado. Ou seja, é uma frase mais ampla e geral do que se dissermos que temos comunhão, ou se dissermos que não temos pecado. João está dizendo o seguinte: se dissermos que nunca temos pecado, isto é uma negação do fato em si do pecado, a razão para a expiação, a ocasião para a autorrevelação de Deus ao homem. Essa é a atitude mais repreensível de todas, porque torna Deus um mentiroso. O que seria isso? O que o texto está dizendo? Quando nós falamos que não temos pecado, nós estamos negando todo o agir de Deus e querendo tratar Deus como mentiroso, porque toda a autorrevelação de Deus e a expiação feita por Jesus vai mostrar o seguinte: que o objetivo era nos lavar e nos purificar do nosso pecado. Então nós temos pecado. As crianças nascem com isso também, com essa natureza pecaminosa que faz o homem ser inclinado ao que é mal. É só você ver, criança desobedece, criança bate na outra, criança ela faz hoje o que chamam de bullying. Nós fazemos o que é mal, nós pensamos o que é mal. Então eu quero aqui ler um texto em Romanos. Romanos capítulo de número 3. Vou ler aqui. Romanos 3, do 9 ao 12, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então nós vamos chegar ao seguinte: veja esse texto. Não há justo. Ninguém é justo por si próprio. Não há quem busque a Deus. Aqui já começa a falar o seguinte: da incapacidade humana de ir a Deus. O homem, ele pode ter o desejo de chegar a Deus. Tanto é que o homem criou para si, durante toda a história da humanidade, diversos e diversos deuses para si. Mas ele não consegue ir até o único e verdadeiro Deus. Por quê? Por causa da sua incapacidade, por causa da sua natureza pecaminosa. A imagem de Deus no homem está corrompido. E a gente começa a ver isso. O homem não tem como escolher a Deus por si só. E a gente pensa: então eu não tenho escolha de nada? Vamos começar a separar as coisas. Você vai ter um livre-arbítrio natural. O que é livre-arbítrio natural? Eu escolhi vestir essa camisa hoje. Você escolhe o time de futebol que você quer torcer, então não torce para nenhum. É escolha sua. Você escolhe em quem você vota, deixa de votar. Você escolhe
a faculdade que você quer fazer, o curso que você quer fazer, ou se não quer estudar. Você escolhe com quem, se você quer namorar aquela pessoa ou não, se você vai casar com a outra ou não. Isso é uma escolha sua. São escolhas pessoais, naturais do ser humano. Você tem livre-arbítrio para isso. Agora, a escolha espiritual, que é aí que a coisa muda. Quando a gente entra no arbítrio espiritual do homem, ele está preso em pecado, por causa do pecado. Está preso em trevas. Você pergunta, tem base bíblica para isso? Tem, e eu vou te mostrar. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler o 3, o 4 e o 6. Olha o que diz. Mas se o nosso evangelho ainda, a condição momentânea, tá? Então, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o entendimento, a mente, o arbítrio espiritual do homem está preso em trevas. Ele não consegue entender a sua condição pecadora, separado de Deus e carente da graça de Deus. Por quê? Qual é a condição do homem? Olha só, vou voltar lá em Romanos. Deixa eu voltar aqui. Romanos 3. O 21 diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós vamos pegar o seguinte, olha o 6, versículo 6 de 2 Coríntios 4, diz assim: porque Deus, que diz, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante. O nosso entendimento, o nosso arbítrio espiritual está preso em trevas, até que a graça de Deus, Tito 2,11 diz que a graça de Deus se há manifestado salvadora para todos os homens. Na cruz, a graça de Deus se manifestou, e ela vai vir sobre a nossa vida. Paulo diz em Romanos 10 sobre que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ali a graça atua na hora da pregação. Para quê? Para libertar o nosso arbítrio, que estava preso em trevas. Eu gostaria aqui de falar de 3 livros, e eu vou voltar nesse assunto só para você entender. Esse livro aqui do Dr. Ivan de Oliveira, muito bom. Livre-arbítrio e arbítrio libertário. O que é isso? O nosso arbítrio espiritual está preso em trevas até que ele venha a ser liberto pela graça de Deus, que age na hora da pregação. A graça de Deus ilumina, dissipando as trevas. A gente vai fazer uma análise sobre esses textos, sobre essa ligação toda, e aí liberta o nosso entendimento, para que nós possamos entender a nossa condição pecadora e a carência da graça de Deus na nossa vida, como nós precisamos, e que somente pela graça, nos rendendo a essa graça, é que nós vamos ser salvos. Aqui eu trago o meu livro, A Dupla Predestinação, Contrário ao Caráter de Deus, que eu falo sobre uma análise que eu vou fazer. Mas esse foi meu segundo livro.
E no primeiro, libertação espiritual na Bíblia e na prática, que eu falo sobre libertação de uma forma bem bíblica, de uma forma bem ampla. A libertação não é só o expulsar o demônio, o exorcismo, ele é algo mais abrangente. Nós vamos ver uma situação muito interessante que eu trouxe aqui. A partir da página 45, eu falo sobre a opressão. É interessante que Jesus ele vai fazer um convite universal. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Por que universal? Porque todo mundo nasceu oprimido. Que é isso? Todo mundo nasceu oprimido. Porque opressão é não te permitir o que você deseja fazer, como também é te forçar a fazer o que você não deseja. Então o homem tem um desejo interno de chegar a Deus, mas ele não consegue. Por isso ele criou deuses para si. Então você vai pegar a situação do seguinte: o homem ele é oprimido, seu arbítrio está preso em trevas. E aí a gente vai chegar no seguinte aqui. Quando a gente lê o texto lá de 2 Coríntios 4, versículos 3, 4 e 6, como acabamos de ler, nós vamos ter que ver o seguinte. Eu coloquei aqui no meu livro falando sobre o que essas palavras significam. Usei a chave linguística do Novo Testamento grego. O interessante é o seguinte: essas palavras vão nos trazer um entendimento do seguinte, que a palavra ainda já vai nos mostrar que é uma condição momentânea, não definitiva, a qual pode ser transformada. E a gente vai trazer transformada quando? Quando a luz do Evangelho brilhar sobre o entendimento humano. Quando nós vamos chegar nessa luz, que luz é essa? Vamos a João capítulo de número 1, versículo 4, falando sobre a pré-existência de Jesus, a sua encarnação e a sua missão. Está tudo ali no capítulo 1 de João. Vai dizer o seguinte, versículos 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ou seja, quando você está com o teu entendimento preso em trevas, e a luz que é Jesus brilha sobre o seu entendimento, através da pregação, a graça de Deus se manifesta ali, libertando o seu entendimento. Essas trevas são dissipadas, são desfeitas, e você agora vai reconhecer o seu estado pecaminoso, separado de Deus e carente da graça de Deus. João 16:8, eu falei isso no outro vídeo, que fala sobre o Espírito Santo convencer o mundo do juízo, do pecado e da justiça. E eu falei no outro vídeo, eu uso isso no meu livro sobre o Espírito Santo, sobre o convencimento. O seguinte, aquele convencer é desmascarar. O Espírito Santo nos desmascara para nós mesmos, mostrando a nossa condição pecadora e carente da graça de Deus, e que a única forma de sermos salvos, nem nos salvar, é sermos salvos, é nos rendermos à graça de Deus, aceitar essa proposta, como nós lemos lá em Romanos 3, proposta. Deus não força ninguém a crer nele. Então você vai chegar nessa situação. O que é a palavra luz? Segundo a chave linguística nesse texto de João 1, capítulo 4. Está aqui, ó. Aquilo que capacita os homens a reconhecerem a operação de Deus no mundo. Qual é a maior operação de Deus no mundo que Ele criou, senão a salvação? A obra salvífica de Jesus, o centro da Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica, a sua obra é o centro. E outro contexto de João 1 está falando que da obra salvífica de Jesus a partir da sua revelação e da sua encarnação. É Jesus que nos capacita a crermos na obra
um conceito chamado de graça preveniente. A graça age previamente para que nós possamos entender a nossa condição e a oferta salvífica de Jesus. Nós vamos chegar ao seguinte aqui. O versículo 6, ele vai falar o seguinte, de 2 Coríntios 4, que essa luz ilumina o conhecimento da glória de Deus. A palavra iluminação está muito ligada, qualquer um que estuda soteriologia sabe que iluminar está ligado exatamente a isso, a questão da salvação. Outra questão, fala ali do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Colossenses 1, 15 e 19 fala que Cristo é a imagem do Deus invisível e nele reside a plenitude de Deus. Então Cristo brilha sobre nós para que nós possamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Stanley Orton, na teologia sistemática organizada por ele, tem uma situação nessa teologia sistemática muito interessante. Vai falar que a palavra revelação é o seguinte: a palavra grega apocalipsis, que é a revelação, está associada a esta ideia, tornar conhecido o Evangelho. Paulo afirma que não recebeu o Evangelho mediante a inspiração humana, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 12. Paulo teve a revelação de Jesus no seu entendimento preso em trevas. Achava que estava fazendo o que era certo, mas Jesus se auto-revelou a ele. E ali, o entendimento dele foi iluminado, foi esclarecido, as trevas foram dissipadas. Quando nós vamos chegar nesse ponto, nós vamos entender que o arbítrio espiritual do homem ele é preso em trevas. Mas a graça de Deus atua de tal maneira que liberta o nosso arbítrio para que nós possamos responder a esse presente. Como assim? Tem aqui os irmãos que estão me assistindo. Aí os irmãos se empolgam, sai de, toma um banho primeiro, se arruma, vamos esquecer a quarentena. Aí você vai lá na rua, vai no shopping, vai até uma loja dentro do shopping, pega um presente, vai até o caixa, paga, sai do shopping, chega em casa, na sua esposa, namorada, noiva, não sei, mas chega lá e fala assim: trouxe um presente para você. Que trabalho ela teve? Só de estender a mão e receber ou rejeitar. Mas ela não tem trabalho nenhum. Quem fez todo o trabalho aqui nesse exemplo foram os irmãos. As mulheres só receberam. Cristo, ele fez todo o trabalho. O trabalho do homem é só receber. Pode se rejeitar? Pode. A gente vai ter texto que vai dizer que rejeitaram. A gente tem Mateus 23, 37. A gente tem Atos 7, 51. Nós poderíamos ir mais além, mas a gente encurtar aqui a história. Então nós vamos ter isso. Então, recapitulando, respondendo o título do vídeo: eu posso ir a Deus por mim mesmo, pelas minhas próprias forças? Não. Por quê? Porque Ele veio a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito a todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Ele que enviou o Filho. A gente não pediu para Deus enviar ninguém. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro, o passo da salvação é de Deus. Nós somos o receptor do presente. Que nós recebemos o quê? Pela fé. E pela fé, o que diz Romanos 5:1? Pela fé somos justificados por Deus e temos paz com Deus. A ligação é refeita. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É porque Ele veio. Então nós vamos chegar nisso. Jesus construiu essa ponte, o ato foi dele. A palavra religião vem de religare.
Ele nos religa com a Trindade. Então nós não podemos ir a Deus por nós mesmos. Deus veio a nós e nos capacita com a graça preveniente, essa ação prévia da graça de Deus, para que o quê? Para que então possamos crer. Porque sem a ação da graça, a única coisa que a gente vai fazer é rejeitar. Por quê? Porque nosso entendimento está preso em trevas, nossa natureza caída está ali agindo fortemente. Estamos separados de Deus. Sem a ação da graça, nós vamos rejeitar a oferta de Cristo. Mas com a ação da graça, agora nós podemos aceitar. E se aceitarmos, pela fé, nos arrependemos dos nossos pecados, somos justificados. O que é isso? Somos feitos justos. Eu tenho aqui meus 34 anos, gostaria de ter menos, mas tenho 34 anos. Eu peguei uma época na escola que tinha as cadernetas de presença. Você chegava lá, na hora de entrar na escola, você entregava as cadernetas de presença para o inspetor. E aí ele carimbava lá, e no final da aula você recebia de novo. Quando você ia para a aula, estava lá presente. Quando você faltava e no dia seguinte você chegava lá e entregava a caderneta, daquele dia ele ia carimbar presente, mas no dia anterior que você faltou, ele ia carimbar falta. Agora, se você chegasse lá com um atestado, em vez dele ele carimbar falta, ele carimbaria justificado. A nossa falta estava justificada. Jesus justificou os nossos pecados, nos tornou justos, nos lavou. Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, o Pai, quando olha para nós, não nos vê mais sujos do pecado, mas nos vê limpo pelo sangue de Jesus. Ele vê em nós a justiça de Cristo sobre a nossa vida. Justiça essa que se manifestou para a vida eterna. Romanos 5:21. Então nós vamos pegar essa situação. Aí você crê em Jesus pela fé, seus pecados são perdoados, você é justificado, você é regenerado. Você acaba recebendo essa nova natureza agora, que te impulsiona a fazer o que é certo. Você é adotado. O que é isso? Passa a ser filho de Deus, porque esse troço de todos são filhos de Deus, mentira, todos são criatura de Deus, feitos filhos de Deus. Só quem crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está lá 1 João 12. Então nós vamos ver o seguinte: nós somos santificados, e essa santificação é gradativa. O que é isso? Santificação é viver o que a nossa nova natureza nos impulsiona a vivermos, para que num grande dia nós seremos glorificados e o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então fica aí. Estão pedindo para eu explicar um texto aqui. De cabeça eu não sei qual é esse texto, eu preciso abrir, ler, analisar para fazer uma explicação decente. Então eu prometo ver, explicar isso aí, nem que eu explique em texto, eu faço um vídeo para explicar depois, mas fica aqui essa explicação. Não podemos ir a Deus por nós mesmos. Foi Deus que veio a nós e nos capacita a entendermos tão graciosa oferta de salvação nele, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Pessoal, curte o vídeo, compartilha. Eu vou talvez amanhã eu ponho no meu canal do YouTube. Tem os vídeos que eu estou fazendo, estão lá no canal. Outros mais estão lá, que são mais antigos. Eu vou estar lançando lá. E amanhã tem outra live. Eu fiz recente uma live sobre apostasia, e amanhã eu vou fazer sobre os impulsionadores da apostasia. O que impulsiona o homem a apostatar? Tá bom? Então, forte abraço para você. Deus abençoe sua vida e fique em paz.